E nós vamos conversar com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo e você? Por aqui tudo bem, tirando frio. A gente aqui no Rio de Janeiro não está acostumado. E no Rio de Janeiro, quando faz 18 graus, 17, já é bastante frio, né, A Maíra? morte, já é a morte, assim. A Ah, gente já sai de casa com sobretudo, bota. Aqui em São Paulo a gente está em 13, então estamos numa situação um pouquinho pior no momento aqui. Mas, Maíra, segundo as últimas pesquisas nacionais divulgadas recentemente, o ex-presidente Lula lidera em todos os cenários, com maior ou menor chance de liquidar a disputa já no primeiro turno. Inclusive, quando a gente observa alguns colégios eleitorais onde Bolsonaro venceu Haddad em 2018 com boa margem, o petista também está na frente, que é o caso de São Paulo, que segundo números do Instituto Ideia, divulgados pela revista Exame, Lula lidera com 39 a 34, e também no Distrito Federal, onde uma pesquisa do Instituto Opinião Política, divulgado pelo Correio Brasilense, traz Lula com 37,3% e Bolsonaro com 34,6%, que é uma situação de empate técnico, mas com Lula à frente. Como é que você vê o cenário geral dessas pesquisas hoje, Maíra? Primeiro quero ressaltar que aqui no Rio de Janeiro também, em 2018, o Haddad perdeu de 59, né, para o Bolsonaro a 14 no primeiro turno, né? São pesquisas de primeiro turno. Então, em todos esses cenários, atualmente a gente está com 46 para o Lula, 31 para o Bolsonaro no Rio de Janeiro. Em todos esses cenários, a gente observa uma reversão de um voto antipetista muito demarcado, né? Eu acredito, e aí isso é uma hipótese, né, que nós tenhamos agora a convivência de dois espectros, né, de polarização. Um ainda vigente, que é o antipetismo, ele diminuiu, mas ele não acabou. E o outro seria o antibolsonarismo. Né? Então é como se a gente tivesse uma... Primeiro, o que aconteceu para o Bolsonaro chegar ao poder? O PSDB ele deixou de ser capaz de absorver o antipetismo. O PSDB, enquanto partido, sempre teve dificuldade de obter penetração nas camadas sociais que são fora da classe média alta, ou seja, de penetrar no tecido popular. E o antipetismo ajudava nesse sentido. Porém, a partir de 2013, a gente observa uma dificuldade bem demarcada do PSDB de absorver o antipetismo, uma vez que esse discurso do antipartido, antissistema, acaba abarcando ele também. Então, o Bolsonaro ele aparece, né, como alguém que se apresenta como antissistêmico, muito mais do que como outsider, né? O Bolsonaro não é uma figura outsider, ele é uma figura antissistema, ou seja, ele está dentro do sistema, mas rejeita o sistema. E aí ele ascende eleitoralmente dessa maneira. O problema é que agora o antipetismo não é o único elemento que estrutura o sistema político brasileiro, como foi de 2002, pelo menos, eu acho que em 89 já estava presente, até os dias de hoje. Né? Você, além do antipetismo, que é essa clivagem direita e esquerda, você tem um antibolsonarismo muito forte. Então, isso está operando uma reorganização do sistema. Agora, você citou o caso do Rio de Janeiro, Maíra, e essa disputa presidencial pode acabar refletindo também nas disputas estaduais? Aqui em São Paulo, por exemplo, são dois ex-ministros, né? O ex-ministro e também ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi ali ministro na gestão do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas eleitorais, seguido por Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro. E no Rio de Janeiro a gente também tem Marcelo Freixo, né, que é alinhado com o ex-presidente Lula, o atual governador também, Cláudio Castro, que é alinhado a Jair Bolsonaro. Essa disputa presidencial pode acabar refletindo nesses dois colégios eleitorais importantes do Brasil, Maíra? Olha, eu acho que a situação no Rio de Janeiro é um pouco mais complicada, porque enquanto em São Paulo você tem o PT organicamente estruturado, né? Você tem um PT que é capaz de penetrar no tecido social e organizar a política no Estado, no Rio de Janeiro não é bem assim. O PT não tem uma tradição no Estado. A esquerda aqui ela foi organizada até pelo menos o início do século XXI, até a era Cabral, pelo brizolismo, né? Era o Brizola que encampava e organizava o campo da esquerda aqui no Rio de Janeiro. Com o fim do brizolismo, né, com a morte do Brizola,
ele ainda foi estruturante aqui no cenário, mas com o tempo foi perdendo força. E há um certo vazio no campo da esquerda, o PT continua muito frágil, a gente tem o PSOL aqui no Rio de Janeiro organizando o campo da esquerda, mas ele também tem dificuldades, porque ele aparece organizando o campo da opinião, mas não tanto o mundo do trabalho, o mundo da vida, como faz o PT aí, com a sua forte ligação na base sindical. Outro complexificador da política aqui no Rio de Janeiro é que a figura que seria do espectro bolsonarista, o Cláudio Castro, ele não é alguém... ele não está vestindo essa camisa de maneira tão determinante assim. Ele quer se apresentar como um gestor, ele está fazendo uma política muito territorializada, né, buscando votos em municípios específicos através de transferências de renda, transferências de emenda parlamentar, e fazendo essa política que é uma política mais tradicional e não tanto ideológica. Diferente do cenário que a gente teve em 2018, né, com o Witzel fazendo uma demarcação propriamente ideológica no discurso eleitoral, com a clivagem direita e esquerda. Não estou dizendo que o Castro não o faça, mas não é o principal tom da campanha dele. E é curioso quando você lembra essa questão, né, do Brizola ter estruturado na prática a parte da esquerda, e não só parte da esquerda, né, quando a gente for pensar em termos de legado, porque do Olha PD... ele aqui. Porque o Brizola ali junto com o Prestes, né, também uma figura emblemática da esquerda brasileira. Dali do PDT do Brizola saíram, inclusive, figuras que depois acabaram indo para a direita, né, como o Marcelo Alencar, o próprio César Maia, também Antony Garotinho, que hoje deve também ser candidato a algum cargo eletivo. Então é um elemento estruturante da política do Rio de Janeiro, ainda hoje, né, ainda tem esse legado, Maíra. Sim, porque a renovação das elites políticas ela demora, né, a acontecer. O que eu quis dizer com o enfraquecimento do brizolismo é que as novas elites elas já não são organizadas a partir dele, né? A gente pega essas lideranças do PSOL, elas já não mesmo freixo, né? Não tem essa conexão com a era brizolista. Mas todos da geração anterior eles tinham, mesmo o Sérgio Cabral, tinha uma ligação com o brizolismo, frequentou o PDT durante o início da sua vida, né? Ele entrou na política muito jovem, então a força que organizou aqui a esquerda, e mesmo a direita, né, organizou a política de maneira geral. A gente tinha aqui o chaguismo, por um lado, que vem desde a ditadura militar, que seria uma organização política muito territorializada, né, controle de territórios por elites políticas locais que atuam naquele território, seja de maneira econômica, seja de maneira político-econômica, seja através da violência, e o brizolismo como uma forma de fazer política mais ideológica do que o chaguismo. Né, o chaguismo com essa vertente muito territorializada e pouco estruturada ideologicamente. Hoje em dia a gente ainda tem reflexos dessa máquina chaguista, né, porque a máquina chaguista é o MDB, de maneira geral. E o MDB esteve no poder durante toda a era Cabral, e mesmo o Eduardo Paes, ele fez parte dessa geração que tem essa forma de fazer política muito ligada ao controle do espaço do território e à aproximação com elites políticas locais. O Marcelo Freixo ele desafia essa organização e tenta fazer um tipo de discussão política muito ideológica, né? Voto de opinião. E a gente está vendo a dificuldade desse tipo de conformação penetrar nos grotões do Rio de Janeiro, nas áreas mais distantes da capital, sejam elas de caráter popular ou não, mas há uma dificuldade do Freixo em penetrar em territórios cuja política é determinada muito localmente, né? Vota-se naquele que a elite política local escolhe, determina, tem proximidade. Agora, Maíra, você citou o MDB, né, que saiu do poder do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo se fala muito do caso do PSDB, que teve aqui, né, no estado a sua base desde sempre. Até o apelido aqui de São Paulo é Tucanistão, né, para muita gente. Mas o MDB também vive esse ocaso, né, porque ele foi um partido muito representativo em termos de deputados eleitos, senadores também no Congresso Nacional. Hoje é a 7ª bancada da Câmara dos Deputados, tem 37 parlamentares e
tem uma candidata, uma pré-candidata, Simone Tebet, que pontua muito mal nas pesquisas. Aliás, quando teve candidato em eleição presidencial pós-redemocratização, o MDB, então, PMDB, sempre foi mal, né? Com Ulisses Guimarães em 89, com Orestes Quercia em 94. Você vê também esse ocaso do MDB, que é um dos partidos mais importantes desde antes, na verdade, da redemocratização, né? Antagonizava com a Arena, depois com o PDS. O MDB também está definhando, assim como o PSDB, Maíra? Eu vejo sim, mas não pelas mesmas razões, não por causa da Tebet, não por causa da campanha presidencial. O MDB, ele é esse partido que é muito hábil nesse controle territorial, nessa política local. Então, ele é um partido que se organiza para ser um conjunto de líderes locais, né? Um conjunto de lideranças locais que se organizam para atuar na Câmara dos Deputados, mas sem propriamente um projeto nacional. Mas por que ele está tendo dificuldades hoje em dia? Porque tem novas coisas no horizonte. Primeiro, você tem uma direita agora que se estrutura ideologicamente. Antes, a direita, ela se organizava muito dessa forma, né? Territorialmente, controle local, não apresentava um discurso de conotação ideológica muito forte, porque você tinha a memória da ditadura militar ainda ali na esquina. E aí, essa associação com a direita, com a ideia de direita, pegava um pouco mal. Conforme essa memória da ditadura militar foi arrefecendo e começou a ficar ok ser de direita, é legal falar isso na festinha de família, você tem novos atores ocupando esse espaço. Então, você tem já uma perda de base eleitoral do MDB, que não conseguiu fazer essa mutação para uma direita ideológica. E o outro elemento é que, mesmo no campo do fisiologismo, desse controle territorial, dessa política tradicional local, surgiram também novos players. O PSD do Kassab, ele faz muito esse jogo, essa política. Então, tem novos competidores no campo que o MDB atua e surgiu uma nova forma de organizar a direita, que é essa com conotação mais ideológica. E o MDB perde nos dois casos. Agora, falando aqui de outro assunto que também está bastante em evidência, que é a questão da escolha do vice de Jair Bolsonaro. Existe uma dúvida, antes já existia uma quase certeza, inclusive por declarações do próprio presidente da República em relação ao general Braga Neto como alguém que iria compor a chapa com ele, mas agora surgiu com alguma força o nome da ex-ministra Tereza Cristina, que em tese seria candidata, ainda pode ser, né, ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, mas pinta como uma possível indicação para ser vice de Jair Bolsonaro. Como é que você vê essa possibilidade? Isso poderia atenuar, de alguma forma, a elevadíssima rejeição que Bolsonaro tem entre as mulheres, Maíra? Olha, infelizmente eu acho que pode sim, mas aí a gente tem que fazer de novo aquela ressalva, né? A Tereza Cristina, ela representa mulheres, sim, no seu corpo, ela é mulher, então ela nos representa enquanto mulher, mas ela não nos representa substantivamente, ou seja, ela não é alguém que tem um discurso sobre mulheres, que visa fazer política para mulheres, então ela representa as mulheres nessa conotação descritiva, mas não numa conotação substantiva. Então, sim, ela pode, através desse vínculo descritivo, né, de uma identificação imediata entre corpos, representar mulheres. Também acho que ela pode ajudar, nesse caso, ela tem o Bolsonaro, porque ela tem uma baixa rejeição. Diferentemente do Braga Neto, que por ser um militar já tem um componente de rejeição intrínseco, Tereza Cristina, ela é uma política tradicional, ela era do MDB até, depois passou para o PSB, e com isso ela não era do MDB não, ela era ligada ao pessoal do MDB e do PSB e depois passou para o PP, lá para os progressistas. E ela tem uma baixa rejeição, e isso sempre é um ativo. Eu acho interessante da escolha da Tereza Cristina, caso ela proceda, né, que ela vai determinar, vai consagrar a vitória do Centrão e dessa forma tradicional de fazer política, em detrimento de formas mais ideologizadas, como é o caso dos militares e todo esse componente ideológico que eles carregam, esse componente de radicalização. Então, o Braga Neto, ele seria um representante desse componente militar, que apoiaria o Bolsonaro em caso de uma radicalização antissistêmica, mas ele também oferece uma base eleitoral, que são esses segmentos que se identificam com o militarismo.
E no caso da Tereza Cristina, ela representa não só uma possibilidade de apoio feminino, mas também o apoio do Centrão, né? Então, a garantia de apoio parlamentar. E também é um aceno mais efetivo para esse setor do agronegócio com o qual o governo Bolsonaro ele trabalha em conjunto quase o tempo todo, Maíra. Certamente, mas eu acho que para isso não haveria necessidade. Eu acho que os representantes do agronegócio, eles, tirando os setores mais modernos do agronegócio, que são os grandes exportadores, esses sim, eles sofrem com o bolsonarismo porque o descuidado não, foi muito eufemístico. Uma política deliberada de destruição ambiental por parte do Bolsonaro, ela é ruim para esses grandes exportadores, né, que precisam de selos ambientais para penetrar em mercados internacionais. O Bolsonaro ele não oferece isso, muito pelo contrário, ele acabou com a reputação do Brasil nesse sentido. E, então, tirando esse segmento, os outros segmentos menos competitivos do agronegócio, que não dependem do mercado externo, eles estão fechados com o Bolsonaro, exatamente porque o Bolsonaro está tirando uma série de regulamentações, seja em termos ambientais, seja sobre o mundo do trabalho, que de alguma maneira restringiam a capacidade desses setores menos produtivos do agronegócio de lucrar. Então, eu acho que ele não tem dificuldade em obter o voto desses segmentos. Maíra, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Nossa, eu que agradeço, Glauco, foi um prazer, como sempre. Prazer é nosso. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.